Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 5 até o 10. Algum tempo atrás eu preguei sobre o versículo 9 e 10, né? Hoje nós vamos ler esse versículo, mas nos ater um pouco mais estritamente do versículo 5 até o versículo 9, o versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Estou lendo a minha versão na Nova Almeida e Atualizada, NAA. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém. Antes de eu orar aqui, está dando um chiado aqui no microfone, eu não sei o que é, vê se vocês conseguem arrumar. Curva a sua cabeça. Jesus, o Senhor já tem nos agraciado com a sua presença, mas nós viemos, ó Deus, nesse momento, humildemente na sua presença, para pedir ao Senhor que use de misericórdia mais uma vez. Que cada ouvinte, ó Deus, nesse instante, possa entender aquilo que o Senhor separou para falar aos corações. Que não eu, mas o Senhor, possa convencer a cada um que está aqui. Não impute, ó Deus, sobre os teus filhos a minha fragilidade. Não impute sobre a sua igreja as minhas deficiências. Mas que o Senhor tome conta desse lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos esse texto aqui, e o Senhor Deus me direcionou nesse tema, ao longo dos últimos 15 dias, a gente vai conversando com algumas pessoas, e especialmente essa semana, em 3 aconselhamentos que eu dei, foi todos no mesmo sentido. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite é esse tema, né? Você confia em Deus? Será que a gente realmente confia em Deus? Será que o nosso coração está totalmente disposto a se inclinar à vontade de Deus? Ou o contrário disso? Às vezes nós dizemos que nós confiamos em Deus, mas as nossas ações são contrárias àquilo que os nossos lábios estão dizendo. Mas o texto que a gente leu aqui de Jeremias capítulo 17, ele começa apresentando 2 pessoas de comportamentos distintos. Uma pessoa que crê e confia no Senhor, e a outra que não crê e não confia no Senhor. Uma confia no homem, e faz do homem, do homem mortal, da carne mortal, o seu braço. E o coração dessa pessoa se aparta do Senhor porque está no homem e não está em Deus. E essa falta de confiança faz com que a pessoa viva longe de Deus. E em segundo lugar, é aquele que confia no Senhor. A Bíblia vai nos chamar ele e classificar ele como um homem bendito. Já o que não confia no Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele é um homem maldito. Mas esse que confia no Senhor, a palavra do Senhor nos diz que a esperança dele é o Senhor. A esperança dele é o Senhor. Ou seja, as coisas por hora, por vezes não estão dando certo na nossa vida, mas nós temos a esperança não em coisas terrestres, mas no Senhor. E por isso nós somos benditos aos olhos de Deus, segundo a palavra do Senhor. E depois de apresentar esses 2 comportamentos, essas 2 qualidades de pessoas, que confia em Deus e aquele que não confia, Deus, através do profeta Jeremias, vai denunciar a dificuldade, a limitação que eu e você temos de entender o nosso próprio coração. A palavra do Senhor vai nos dizer através da boca do Jeremias, isso é inspiração dada da parte de Deus. O coração do homem é enganoso. E aí, Jeremias aqui pergunta, então quem é que pode, Deus, entender o coração do homem? Se ele é enganoso, quem é que pode entender? Se o nosso parâmetro muitas vezes para entender se nós temos direção,
É aquela questão, né? Não, se você está em paz é porque é a vontade de Deus. Você já ouviu essa expressão? Se você tem paz no coração é porque essa é a vontade de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso coração é enganoso. Então, como é que nós podemos discernir a vontade do Senhor? Como é que nós podemos discernir se realmente nós estamos confiando no Senhor? Isso nos faz entender, segundo a palavra do Senhor, que é impossível nós sabermos realmente se estamos confiando em Deus ou se não estamos confiando. Nós não conseguimos de uma forma precisa examinar o nosso próprio coração e sondar o nosso coração para ver a verdade, que muitas vezes está oculta aos nossos próprios olhos, à nossa própria mente. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer e trazer uma esperança. Deus vai responder depois que Jeremias pergunta, quem é que pode entender o coração do homem? Deus responde, eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos. O que Deus faz? Deus, ele esquadrinha, é como se Deus fizesse um exame preciso dentro de nós, do nosso interno, para saber qual é o estado que nós estamos em relação da nossa confiança, da nossa vida com Deus. E eu acho interessante, isso aqui abrindo até um parênteses, talvez você já se viu numa situação como essa. Às vezes Deus nos permite viver uma situação de bênção, né? E Deus nos abençoa e nós nos alegramos nele, nos regozijamos nele por causa daquela bênção. Porque quem não gosta de viver bênção da parte de Deus, né, irmão? É bom viver o cuidado de Deus, sim ou não, irmãos? É maravilhoso viver o cuidado de Deus. E às vezes a gente está passando por uma experiência positiva dessa, algo bom acontecendo na nossa vida, e a gente fala, Deus, eu não mereço tanto. Eu sou mau, eu sou ruim. Talvez a gente fale, Deus, eu não presto. Eu não posso estar vivendo isso. Por que o Senhor está fazendo isso? E nós, de forma precisa, é isso que a palavra do Senhor vai dizer, nós não conseguimos sondar a verdade que está no nosso coração, mas é por isso mesmo que Deus nos permite viver, porque Ele sabe exatamente qual é a real intenção de cada atitude que nós desenvolvemos aqui nessa terra, porque é Ele quem sonda o nosso coração. E nós acabamos de ler, para atribuir a cada um conforme a sua obra. Então é por isso que muitas vezes, por mais que nós não nos vejamos possibilitados, não merecedores da graça do Senhor, não é por nós simplesmente, mas é por aquilo que Ele vai desenvolvendo e está no nosso oculto, que Ele sonda e traz para fora. Então o que é que nós estamos falando aqui? Deus, Ele tem o poder de fazer a leitura que eu e você não consegue fazer, de fazer o exame que nós não conseguimos fazer. Ele traz aquilo que está no interno para o externo. Ele externaliza aquilo que está do nosso interior. E aí Ele passa a retribuir conforme essa verdade. Agora preste atenção nisso que eu vou dizer. Em se tratando sobre confiança, para a gente entender se a gente confia em Deus, não é necessário uma autoavaliação, porque eu estou dizendo, o nosso coração é enganoso. O que é necessário é uma avaliação do alto. E é justamente nesse sentido que o Senhor Deus quer nos direcionar aqui essa noite. A palavra que a gente leu, e nós vamos fazer uma aplicação e tirar ensinamentos aqui. 3 ensinamentos que eu queria pensar com os irmãos. Em primeiro lugar, eu quero fazer essa diferença de atitude daquela pessoa que confia e de quem não confia em Deus. Em segundo lugar, entender que os sinais daquela pessoa que não confia em Deus, e a Bíblia vai classificar ele como maldito, quem não confia em Deus como maldito. E em terceiro lugar, que nós vamos encerrar, os sinais daquela pessoa que confia em Deus, que a Bíblia classifica ele como bendito. E esses sinais, preste atenção, esses sinais que a gente vai ver aqui, é justamente a forma de nós vermos como o nosso coração realmente está. Qual é a verdadeira condição do nosso coração diante de Deus. Se você está me acompanhando o raciocínio até aqui, diga amém. Então, vejamos, irmãos. A palavra do Senhor Deus, Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15. Versículo 15 até o versículo 18. Em outras palavras, o Senhor Deus vai dizer assim: se vocês me obedecerem e guardarem os meus estatutos, vocês serão abençoados. Mas se vocês se apartarem de mim, vocês serão amaldiçoados. A gente acabou de ler através da palavra de Deus, na boca de Jeremias, que aquela pessoa que não confia no Senhor, o que acontece com o coração dele? Ele se aparta do Senhor. E Deus muitos anos antes, através da boca de Moisés, em Deuteronômio, já havia dito isso: se vocês guardarem os meus estatutos, vocês serão abençoados. Mas se vocês se apartarem de mim, ou seja, se vocês não confiarem em mim, se vocês não confiarem que esses estatutos, que a palavra que eu estou dando através de Moisés, que essa lei que eu estou dando
através de Moisés, não é para ser um jugo, mas é para ser uma proteção e uma diferenciação entre vocês e os gentios, entre vocês que são os meus escolhidos e aqueles a quem eu não escolhi, não fiz uma aliança. Se vocês entenderem, vocês serão abençoados, mas se não, vocês serão amaldiçoados e estarão longe de mim. E existe uma verdade, quando a gente para pensar sobre bênção e maldição. A gente às vezes faz a analogia ou faz a concatenação, né, a ligação de que a bênção ou a maldição, ela sempre necessariamente está ligada à obediência ou à desobediência. E talvez algumas pessoas não conseguem associar o que Deus está falando aqui através de Jeremias, que a gente leu, com confiança e falta de confiança. Ou seja, bênção é para quem confia, maldição é para quem não confia, e não simplesmente a questão da obediência ou desobediência. E o texto de Jeremias que a gente leu explicitamente, né, não precisa nem ser um expert, fazer uma exegese muito profunda do texto, né, para a gente entender que o Senhor Deus está relacionando a bênção e a maldição com a confiança. E da parte de Deus, irmãos, a gente precisa entender que é uma ordenança bíblica confiar em Deus. Eu vou repetir isso para o seu coração, gravar isso essa noite. Da parte de Deus, e se nós confessamos Ele como Senhor da nossa vida, e somos seus servos, nós sujeitamos a nossa vontade a Deus, a gente precisa entender que confiar em Deus não é uma opção simplesmente. Nós precisamos entender que confiança é uma ordenança. Veja o que Jesus, não um homem qualquer, Jesus vai dizer em Marcos capítulo 11, versículo 22. Tenham fé em Deus. E Jesus ele usa um imperativo. Jesus não fala, olha, quando as coisas estiverem correndo ou percorrendo tudo bem na vida de vocês, aí vocês vão ter a possibilidade de confiar em Deus. Jesus não fala isso. Ele fala no imperativo, uma ordem. Tenham fé em Deus. Ele usa essa forma expressiva e dá uma ordem. E se a gente não tiver fé em Deus, a gente vai estar agindo em desobediência. E por isso, a gente vai se apartar do Senhor. E como Deus diz através de Jeremias, ser classificado como maldito. Então isso é um fato. A Bíblia, em toda ela, vai nos apontar uma conduta que conduz à bênção e outras condutas que vão conduzir à maldição. Independentemente, eu queria que você prestasse atenção nisso, independentemente da gente estar debaixo de um tempo chamado graça, irmãos. A graça é o favor imerecido da parte de Deus. Independentemente de nós estarmos dentro da nova aliança, escute isso que eu vou dizer. Bênção e maldição depende da nossa correspondência. Depende da nossa ação que nós fazemos para com Deus. O que nós vivemos é fruto das nossas decisões pessoais com Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Aquilo que nós vivemos é fruto de nossas decisões pessoais com Deus. Bênção e maldição, é o que a gente leu aqui de Deuteronômio capítulo 3. Eu ponho duas portas diante de vocês, a bênção e a maldição. Vocês vão escolher. E apesar da graça que estamos inseridos, ainda continua assim até o dia de hoje. Talvez para algumas pessoas que eu estou falando aqui no seu coração, a palavra maldição, né, pareça pesar demais. Pastor, essa palavra é muito pesada. Maldição soa muito pesada e às vezes até assusta algumas pessoas. Mas no contexto do povo de Deus, e é isso que eu queria que você gravasse, maldição não tem a ver simplesmente com uma retribuição punitiva da parte de Deus, como se Deus estivesse punindo a gente porque a gente não está confiando. A maldição, toda vez que Deus fala de maldição para o seu povo, e você é povo de Deus, aleluia, glória a Deus por isso. Toda vez que a palavra do Senhor fala de maldição para o seu povo, está falando sobre o caráter justo de Deus, de repreender. Na verdade, irmãos, entenda isso, que à luz da Bíblia, a maldição é a expressão da misericórdia de Deus. Eu vou repetir isso para você entender. No contexto do povo de Deus, maldição diz respeito da expressão da misericórdia de Deus. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que Deus corrige a todo a quanto Ele... Me ajuda aí, irmão, me ajuda aí, pelo menos fica ligado. Deus corrige a todo a quanto Ele ama. Se Deus nos corrige, se Deus permite que algumas coisas sobrevenham sobre nossa vida, não é porque Ele quer o nosso mal, a despeito e diferentemente de quem está no mundo, de quem ainda não tem Cristo no seu coração, não. Eles vivem inclusive nas trevas por opção própria, nós estamos na luz, e por sermos filhos de Deus, Ele tem a sua forma de tratar. Então entenda, todas as vezes que eu falar aqui essa noite, quando eu falar sobre maldição, então você pode usar aí, né, como correção, disciplina, ou qualquer uma palavra que seja sinônimo de maldição, mas eu vou usar maldição, porque é assim que a palavra do Senhor nos diz. Entenda isso como correção, ou aquilo que ficar mais confortável para o seu coração, mas eu vou usar maldição aqui.
Isso diz respeito de um conserto. Todas as vezes que Deus traz uma palavra nesse sentido, Ele está trazendo o seu povo para o conserto. No final eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas em primeiro lugar então, irmãos, a diferença da atitude daquele que confia e de quem não confia em Deus. Diferença de quem confia e de quem não confia. Versículo 5 que a gente leu de Jeremias 17. Maldito aquele que confia no ser humano. Algumas versões vai dizer, maldito aquele que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Perceba algo que eu vou dizer aqui agora. O problema, e não é isso que Deus está denunciando e condenando aqui através de Jeremias. O problema não é confiar em outro homem. O problema não é confiar em outro homem, mas fazer da confiança que eu tenho no homem uma substituição da confiança que eu deveria exercer para com Deus. Esse é o problema e é essa a correção que Deus dá. Um exemplo disso está, mais uma vez, na lei que Deus deu através de Moisés. Existe um determinado momento que Deus direciona, através da lei, sobre questões ligadas ao ciúme, do homem para com a mulher e da mulher para com o homem, mas especificamente do homem para com a mulher. E ali Deus está até ensinando que em um ambiente de desconfiança, nenhum relacionamento sobrevive. Aí Deus vai falar, olha, não tenha um ciúme exacerbado, porque senão você casal, não vai subsistir o casamento de você, a aliança de você. Assim também é com o nosso relacionamento com Deus. Talvez você casado, que aqui está inclusive, abrindo um parênteses aqui, às vezes você é dominado um pouco por esse sentimento de insegurança. E não existe, escute isso, foi o próprio Deus que estabeleceu. Não existe nenhum relacionamento que possa subsistir se a base dele for a desconfiança. Nenhum relacionamento sobrevive nesse sentido. E aí Deus direciona isso através da lei de Moisés. Então, lá em Jeremias, Deus não está falando contra a confiança no homem, mas de colocar a confiança em pessoas a ponto de substituir a confiança nele. Quantos estão entendendo? Diga amém. Um exemplo disso está justamente em um dos reis que governou ou que reinou em Judá. Um rei chamado Asa. E a história está narrada justamente lá em 2 Crônicas, capítulo 16, do versículo 7 ao 9. Eu gostaria de ler. Se você tem a sua Bíblia, exerça isso, e abra ela juntamente comigo. Assim diz a palavra do Senhor, 2 Crônicas 16, do 7 ao 9. Naquele tempo, o vidente, e essa expressão o vidente aqui, não é uma pessoa que era um bruxo ou alguma coisa nesse sentido, Não. Toda vez que a Bíblia fala de vidente no Antigo Testamento, está se relacionando a uma pessoa que era um profeta. Então, naquele tempo o vidente, Anani, foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse, você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, o seu Deus. E por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, Ele os entregou na sua mão. Porque quanto ao Senhor, os olhos passam por toda a terra. Presta atenção nessa expressão agora que o profeta usa da parte de Deus. Para dar força. Irmãos, eu estava meditando e preparando essa palavra, e esse texto falou muito no meu coração. Para dar força. Porque existe um momento que nós estamos confiando em Deus, mas talvez o discurso nosso seja justamente, Deus, eu estou confiando no Senhor, mas é porque realmente agora não tem recurso nenhum. E um de nós aqui, atira a primeira pedra quem nunca falou isso. Talvez você não falou explicitamente isso, mas subliminarmente, a única coisa que você tinha que fazer para Deus é confiar no Senhor, não tem mais nenhum recurso, é só confiar. E aí o Senhor Deus vai dizer aqui, nas palavras que foi direcionada para Asa, mas alcança para mim e você. Quando os olhos do Senhor passam por toda a terra, Ele passa para dar força àquele cujo coração está totalmente nele, ou é totalmente dele. Quer dizer, quando a nossa confiança está depositada no Senhor, nós recebemos força, vigor da parte de Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Porque existem momentos que nós estamos fracos, que muitas vezes a nossa alma está definhando, uma dificuldade para caminhar. Tem muitas vezes que nós não temos força sequer para falar com Deus. Estamos abalados, a nossa fé está em choque. Às vezes por feridas que passamos, às vezes por situações de escassez que Deus mesmo permite para a gente passar. Mas existe força para quem o coração está no Senhor, aleluia. Existe força para quem o coração está no Senhor. E aí o profeta termina dizendo para o rei Asa, versículo 9: nisto você cometeu uma loucura, por isso de agora em diante haverá guerras contra você.
Deus aqui está confrontando esse rei, que havia visto milagres da parte de Deus. Esse rei já havia experimentado milagres. Duas nações haviam se levantado contra o reino de Judá. Só para contextualizar você, naquela época, o reino de Israel havia se dividido entre reino do norte e reino de sul. Após o terceiro reinado, que foi o reinado de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Reino do norte, chamado reino de Israel, e ficou as 10 tribos. As outras duas, que foi Benjamim e Judá, ficaram ao sul de Israel, conhecido como reino de Judá. E aqui nesse momento, quando essas duas nações, os líbios e os etíopes, se levantam contra o reino de Judá, era uma guerra que parecia impossível, porque era um exército muito grande. Mas porque Asa tinha confiado no Senhor, o Senhor havia dado livramento para ele. Era impossível ele experimentar, mas ele experimentou um livramento. E depois, numa circunstância muito menor, algo que seria muito mais fácil de ser resolvido, principalmente se o coração estivesse em Deus, o rei Asa, ele tenta fazer da sua maneira. E o que ele faz? Ele faz uma aliança com o inimigo. Porque o rei da Síria naquele momento era um reino inimigo, um rei inimigo do reino de Judá. Não só de Judá, mas também do reino do norte, do reino de Israel. E ele faz aliança com o inimigo para aniquilar um inimigo em comum. E isso desagradou o coração de Deus. E aí Deus vai falar isso: olha, porque você confiou nele, ao invés de confiar em mim, você enfrentará guerras. Você vai enfrentar guerras. E ele continua dizendo: o rei da Síria, que é o seu inimigo, que você fez uma aliança para derrotar, quando você fez essa aliança, você perdeu a bênção que eu poderia liberar sobre a sua vida, que eu tinha para você. Então perceba, irmãos, na vida do rei Asa, um dos reis que passou em Judá, ele começou bem, mas não terminou bem. Começou bem, mas não terminou bem. A palavra do Senhor vai nos apontar que é melhor o final das coisas do que o início dela. É melhor o final das coisas do que o início dela. E no versículo 12 do mesmo capítulo que a gente leu, de 2 Crônicas, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: no 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés. Agora perceba. E essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, mais uma vez, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Deixa eu deixar bem claro aqui, o problema, irmãos, não é fazer uso da medicina. Não é fazer uso da medicina, porque a medicina, inclusive, é parte daquilo que Deus deu aos homens para ajudar, para auxiliar a humanidade. Sabe qual que é o problema? É confiar mais na medicina, é confiar mais no médico, mais no homem, a ponto de deixar de confiar em Deus. Sabe por quê? Todos os recursos humanos, seja intelectual, seja de provisão financeira, qualquer recurso que você pensa aí agora, são falíveis e limitados. E é por isso que o Senhor Deus está nos chamando aqui essa noite, porque existem muitas pessoas colocando a sua confiança em coisas terrenas, que são tangíveis, ou seja, a gente consegue pegar, mas são falíveis, são efêmeras, são passageiras. Não, o Senhor Deus não nos chamou para isso, irmãos. A nossa essência, ela é eterna. E o Senhor Deus está trazendo essa palavra para mim e para você aqui essa noite, para que realmente nós possamos voltar para aquilo que é eterno, colocar a confiança em Deus. E esse foi o problema do rei Asa. Ele confiou a confiança dele mais no tratamento médico, nos bons médicos que ele tinha lá no reino, do que em Deus. Ele fez uma troca. Ele deixou de confiar no Senhor e confiou no seu inimigo, no rei da Síria. E quando ele confiou mais no rei da Síria, quando ele confiou mais nos médicos, era como ele estivesse dizendo para Deus: Deus, deixa que eu me resolvo sozinho. Deixa que eu não preciso do Senhor, eu dou conta dos meus próprios passos. E muitas vezes a gente faz isso na nossa lida diária, nas nossas situações. Deus, eu não preciso do Senhor. Um dos principais meios da gente identificar isso é quando a gente se desespera. Quem confia no Senhor, irmãos, é claro que isso, a gente falando aqui, parece ser muito fácil. E eu sei que não é, porque eu sou ser humano como você. Não é fácil confiar no Senhor, mas é o próprio Espírito de Deus que nos conduz em capacidade para confiar nele e ter calma no nosso coração. Quem confia no Senhor não se desespera quando vem a tribulação. Você está aqui comigo, irmão? Diga amém. E foi isso que o rei Asa falou para Deus: Deus, eu me resolvo, eu me garanto sem o Senhor. Então perceba, deixa isso bem claro no seu coração. O problema não é confiar no homem, o problema não é confiar na medicina, mas é fazer isso como uma substituição e não depositar a nossa confiança em quem realmente importa, que é o nosso Deus. A gente precisa manter um equilíbrio. E dentro desse assunto aqui, tem até um outro exemplo que fala sobre isso, a sabedoria da Bíblia, narrada em especial através da vida de José.
em falando sobre provisão, em termos de gestão, de administração, vai falar que quando nós estamos abastados de uma provisão, a gente tem bastante recurso, a gente precisa ter sabedoria para guardar para eventos futuros, para a situação futura. O exemplo está lá na história de José. Quando o faraó se perturba ali por um sonho que ele teve, e ele vê 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e aí Deus dá a revelação do sonho através de José, a gente conhece bem a história. Ali era o momento que Deus estava falando para faraó, olha, vai vir 7 anos de abastança, de muita colheita, mas depois 7 anos de fome. Então, quando vieram os 7 anos de abastança, né, vocês vão ter recurso sem fim, guarde, porque depois vai vir um tempo de escassez. E isso diz respeito a uma boa administração, isso é sabedoria. Isso diz respeito a uma boa mordomia daquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Mas eu acho interessante que Paulo, quando está escrevendo a primeira carta dele ao Timóteo, capítulo 6, versículo 17, presta atenção nisso. E não é que é contradição. Isso não é a contradição. Né? Porque às vezes alguém diz assim, uai pastor, então quer dizer que lá no Antigo Testamento a Bíblia nos direciona para guardar quando a gente tem recurso, mas através da vida de Paulo para Timóteo, está dando um eco bastante grande, fala para a gente não guardar. Acompanhe comigo o texto, 1 Timóteo 6,17, exorte os ricos desse mundo. E quem são os ricos daquele mundo, daquela época? Pessoas que tinham muito dinheiro guardado, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza. Deixa eu fazer uma parada aqui, irmão. Como a gente vê pessoas assim? Pessoas que colocam a sua confiança na instabilidade da riqueza. Qual que é a maior taxa hoje em dia? Não precisa ir muito longe, uma pesquisa rápida que você fizer, dá um Google, né, como a gente costuma dizer. Você vai observar que a maior taxa de suicídio não está entre os pobres, está entre os ricos. Porque no momento que ele aposta ali, ou coloca todas as suas fichas em uma ação na bolsa, ou faz um investimento que não dá certo, quando dá tudo errado, desmorona tudo, o que ele faz? Acabou minha vida. O único recurso é tirar a própria vida. Por quê? Porque a confiança está na instabilidade da riqueza. Aí Paulo continua dizendo, mas coloquem em Deus, que tudo, e eu acho muito interessante essa expressão que o apóstolo Paulo usa, que tudo, não é algumas coisas, mas é em todas as nossas necessidades, em tudo, nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Oh, aleluia por isso, irmão. Deixa eu te falar algo aqui, aleluia, graças a Deus por isso. Deus tem alegria no seu prazer. Deus tem alegria em olhar dos altos céus e ver que você tem sido abençoado aqui nessa terra, porque foi para isso que Ele te plantou aqui nessa geração. Mas a nossa confiança não deve estar na instabilidade desse mundo, mas em Deus que em nada é falho, no Deus que é imutável, que não é passageiro. Então perceba, não está em contradição o que Paulo está falando, através da vida prática que José nos ensina, através da sabedoria, porque não é errado a gente ter a provisão, o errado é nós colocarmos a nossa confiança na provisão. A gente precisa entender que tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. E sabe o que acontece com a nossa vida, irmãos? A nossa vida, ela é cíclica. O que é isso, pastor? Cíclica? A nossa vida é feita de ciclos. Ora, nós estamos muito bem, o nosso financeiro está muito bem, a nossa casa está muito bem, o nosso casamento está muito bem, a nossa empresa está muito bem, mas vai chegar momentos em que nada disso, ou algumas coisas disso que eu citei, e tem muitos outros exemplos que eu poderia falar, não vai estar bem. Mas se a nossa confiança está no Senhor, é como diz aquele hino, não seremos abalados. Você está entendendo, irmão, o que Deus está falando para você? Não seremos abalados. Porque hora ou outra, a economia do mundo, e é o que está acontecendo ultimamente, a gente não precisa voltar muitos anos atrás, ou ir para um evento futuro, não, hoje, nos nossos dias. Se a economia do mundo sofreu uma reviravolta, a gente está em pé. Se vier uma guerra iminente, como está acontecendo lá do outro lado do mundo, e isso acaba afetando a economia mundial, a nossa vida está em pé, porque nós estamos em Deus. E qual que é a sua parte então? Confiar em Deus. Então a primeira pessoa que é narrada em Jeremias é alguém que deixa de confiar em Deus, para confiar naquilo que é humano, naquilo que é natural. Aí no versículo 8, depois da gente ler, falando sobre o bendito, Deus vai dizer através de Jeremias, o bendito ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes,
E no ano da seca, ele não se perturba nem deixa de dar fruto. O primeiro homem não confia no Senhor. Ele faz daquilo que é natural o seu braço. O que é o braço? Quando a palavra do Senhor fala sobre braço? O seu sustento, o seu apoio, a sua força. Ele faz do que é natural o seu sustento. Mas existe aquele que faz do Senhor o seu sustento. Aquele que faz do Senhor a sua esperança e que confia nele, independentemente do que aconteça. O segundo exemplo que a palavra do Senhor nos diz é daquele que, independentemente do que aconteça, confia no Senhor. E sabe qual que é a diferença básica entre um e outro? Naquilo que eles experimentam. O que não confia no Senhor vive uma vida de sequidão. Aquele que confia no Senhor vive uma vida frutífera, vive uma vida próspera, e aleluia por isso. Nós precisamos entender, irmãos, isso que o Senhor Deus está falando para nós. É saber que muitas vezes Deus vai usar o homem, Deus vai usar o natural, o visível, para nos beneficiar. E é assim que Deus faz. Os irmãos já me ouviram falando aqui diversas vezes, que Deus ele manifesta o sobrenatural através do natural. Deus, que é Espírito, vai usar as coisas visíveis para manifestar a sua graça, o seu amor. Mas nós não dependemos do que é visível. Nós dependemos do que os nossos olhos não veem, os nossos olhos carnais, mas que os nossos olhos da fé já enxergaram desde o dia que nós resolvemos ter Jesus como Senhor da nossa vida. Desde aquele momento que nós fizemos um compromisso pessoal e individual com Deus, nós já vimos, não, a partir de hoje eu sou filho de Deus, porque eu confio em Deus, e se eu sou filho dele, eu tenho um pai que cuida de mim. Então, apesar de Deus usar o natural, nós não nos movemos por isso, não nos movemos por isso. E existe uma curiosidade, inclusive na palavra do Senhor, no livro chamado Esther. Talvez você já até tenha ouvido falar sobre isso. Esther é o único livro da Bíblia que não menciona, um dos livros da Bíblia que não menciona o livro de Deus. Na verdade, o livro de Deus, o nome de Deus está ali desde o primeiro capítulo até o último capítulo, entre linhas. Mas diretamente o nome de Deus não está lá. Mas existe em todo o período ali da história que é narrada da vida de Esther, Deus estava trabalhando. Mardoqueu era o tio de Esther, e ele foi vítima de uma conspiração. E essa conspiração atingiria não somente a ele, mas todo o povo judeu que estava lá, levado cativo para aquele reinado. E é o interessante que aquilo era uma ameaça para a linhagem de Abraão. Lembrando aqui, Abraão era um homem que Deus tinha uma aliança. Abraão era um homem que Deus tinha feito uma promessa, e Deus tinha um propósito através da linhagem de Abraão. E aquilo estava em ameaça naquele momento. E aí, quando o desfecho aconteceria, Mardoqueu teria sua vida tirada, e o povo judeu que estava ali, o povo de Israel, sofreria por uma conspiração. A palavra do Senhor vai dizer, e Deus está trabalhando, irmão. Deus tem os seus meios, os seus mecanismos de trabalhar. A palavra vai dizer que o rei Assuero, o rei ali naquele momento da época, na verdade o que mandava no mundo, Se a gente fosse pegar em termos de comparação, é como se fosse hoje o presidente dos Estados Unidos, que dita toda a economia mundial através da economia que passa naquele país. Assim era o rei Assuero naquela época. A palavra do Senhor vai dizer que ele fica com insônia. E naquele tempo, presta atenção aqui, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook para passar o tempo. Então ele, na sua insônia, no seu tédio ali, ele chama um dos seus servos, e o que ele vai fazer? Olha que coisa interessante, Ele pega os livros das crônicas dos reis da sua época e pede para o seu servo ler. E olha, o servo, quando pega o livro das crônicas dos reis daquela época, ele lê justamente a história de Mardoqueu, que havia protegido o rei, tirando uma conspiração que estava se levantando contra a vida do rei. E aí, depois de ler aquela história que Mardoqueu tinha feito, o rei pergunta para o servo e diz assim: o que esse homem ganhou? Aí o servo responde para o rei: olha, não ganhou nada, porque está tudo relatado aqui. Se ele tivesse sido recompensado de alguma forma, estaria aqui nos livros das crônicas dos reis. Mas se não está aqui, rei, é porque realmente ele não ganhou nada, ele não teve nenhuma recompensa. Naquele momento a senhora pensou assim: não pode ficar assim, eu preciso recompensar esse camarada, porque ele me ajudou ali no passado. E aí o que ele faz? Ele chama justamente um homem, um camarada chamado Amã, que era quem estava se levantando justamente contra a vida de Mardoqueu. Aí o rei Assuero chega para Amã e conta a história: olha, Amã, o que um rei deve fazer quando ele quer honrar alguém? Quando esse alguém ajudou ele. E Amã vai dar todos os conselhos para o rei Assuero, achando que aquilo ia acontecer sobre a vida dele. Aí ele fala: olha, rei, tem que colocar um manto real sobre ele, tem que colocar uma coroa sobre a cabeça dele, tem que colocar ele sobre o cavalo e sair andando pela cidade, puxando o cavalo. Alguém que o rei vai ter confiança para fazer isso, dizendo: isso faz o rei a quem ele quer honrar.
Depois o próprio Amã, que queria matar Mardoqueu, teve que fazer isso contra a vida de Mardoqueu, porque Deus estava trabalhando por ele. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração de Mardoqueu não estava na confiança naquele reinado, ou muito menos pela ação que ele mesmo, ou seja, pelo seu mérito próprio daquilo que ele tinha feito. Não, a confiança de Mardoqueu estava em Deus. A confiança de Mardoqueu estava em Deus. E isso é maravilhoso da parte do Senhor, porque a gente precisa entender, irmãos, que em todo o tempo, Deus sempre vai usar alguém para honrar a gente. Deus sempre vai usar pessoas para cumprir o seu desígnio, para mostrar que Ele cuida de você. Por favor, olha para mim para você gravar essa informação. Em todos os momentos, Deus vai levantar alguém para dizer que Ele ama você. Em todos os momentos, talvez você tenha passado escassez nesse sentido, mas está chegando o tempo que, se a sua confiança estiver em Deus, Ele vai levantar alguém para dizer: eu me importo com você. Aleluia por isso, glória a Deus. Eu compreendo você. Se a nossa confiança estiver no nosso Deus, nós podemos viver o cuidado especial da parte de Deus. Eu acho interessante que o salmista Davi vai dizer no Salmo 37, versículo 25, um texto que a gente conhece muito bem, que Davi vai dizer o seguinte: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, ou seja, Davi já tinha passado toda a sua idade, toda a sua vida e chegado na velhice. E ele pôde contemplar que, se nós estamos em Deus, se a nossa confiança está em Deus, em nenhum momento Ele nos desampara. Irmão, você está aqui essa noite, irmão? Eu teria dado glória a Deus e falado aí para Deus no meu lugar, como você está aí: Deus, eu confio que o Senhor não me desampara. Eu confio no cuidado do Senhor. Essa oportunidade de você fazer seu culto, Deus está falando com você, está perdendo a oportunidade de fazer seu culto. Nunca foi e nunca é desamparado, nem a sua descendência mendiga um pão. E concordemente com isso, Isaías capítulo 64, versículo 4, através da boca de Isaías, Deus vai dizer: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Que maravilhoso essa verdade, irmãos. Nunca se olhos viram e nem ouvidos ouviram um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Meu irmão, escute isso que eu vou te falar agora. O seu Deus, Ele cuida de você. Quando você espera no Senhor, quando a sua confiança está no Senhor, escute isso: Ele trabalha por você. O seu Deus trabalha por você. Quando você espera nele, é por isso que o mesmo salmista Davi vai dizer no Salmo 40, verso 1: esperei confiantemente, ou em outras versões vai dizer: esperei com paciência pelo Senhor. Quer dizer, eu esperei pelo livramento que vem dele, eu esperei pelo socorro dele, não por uma direção política sobre o meu país, não pela boa vontade do meu chefe, não pela uma reviravolta na economia do mundo, não. Eu esperei pelo Senhor, pelo Senhor. E aí ele termina dizendo: e ele se inclinou. E eu acho maravilhosa essa expressão que Davi usa, irmãos. Imagine Deus do altos céus. E a gente às vezes, muitas vezes imagina somente Deus ali, né? Aquele velhinho de barba, né? Assentado no trono. Esquece um pouco essa figura. Mas imagine Deus do altos céus, com toda a sua graça, com todo o seu esplendor, com a sua glória. Deus não precisa de mim e você, irmão. Deus não precisa de nós. Ele nos dá a possibilidade de vivermos o que Ele tem para nós e correspondermos e sermos cooperadores dEle aqui nessa terra. Mas Ele não precisa. Mas mesmo Ele sendo esse Deus tão grande, tão maravilhoso, para aqueles que esperam por Ele, Ele se inclina para atender o clamor daquele que está fazendo a oração. E eu acho maravilhoso essa verdade que o salmista nos traz aqui: e Ele se inclinou e ouviu quando eu clamei por socorro. Aleluia por isso. Mas vamos para o segundo tópico aqui: os sinais da maldição. No versículo 6 que a gente leu de Jeremias 17, diz assim, daquele que confia no homem: porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Nós vamos entender isso aqui agora. E não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Apesar, irmãos, disso aqui que foi dito,
fazer parte da realidade dos ouvintes da época. Talvez alguém diga assim: pastor, tá, mas o que isso aplica para a vida da gente? Deserto, árido, sequidão. A gente, graças a Deus, não enfrenta isso aqui no nosso país. Então, apesar disso ser a realidade, fica fácil a gente entender essa explicação. E nós vamos fazer isso agora. E eu quero dividir esse sinal da maldição aqui em 3 pontos. Esse versículo 6 que a gente leu. Em primeiro lugar, arbusto solitário no deserto. À primeira vista, quando a gente pensa nessa expressão, não faz sentido nenhum pôr um arbusto solitário no deserto. Até porque, eu pergunto para você, você me responde agora. Uma árvore depende da outra para frutificar? Me responda. Hein? Não. Uma árvore não depende da outra para frutificar. Uma árvore não quer nem saber se a outra está frutificando. Ela faz aquilo que ela foi chamada para fazer, que é dar fruto, né? Então, a priori, a gente observando esse primeiro sinal aqui da maldição, não faz sentido, né? Um arbusto não depende do outro para ser fértil. Então, pouco importa se ele está acompanhado ou não. Mas isso aqui é um dos sinais de quem não confia no Senhor. E qual é esse sinal, pastor Brenner? O sinal da solidão. Aquele que não confia no Senhor, ele vive em um senso de solidão. Isso aqui é para a gente fazer uma análise agora nesse momento e ver qual é a nossa condição que estamos nesse caminho chamado confiança aos olhos do Senhor. Sabe qual que é a frase ou quais são as expressões que governam o coração dessa pessoa? Que vive esse senso de solidão? Ah, Deus não me ama. Deus não se importa comigo. Deus me abandonou. Deus virou as costas para mim. Deus não está trabalhando em meu favor. Deus está agindo na vida de todo mundo. Deus age na vida de quem está do meu lado. Mas a minha vida parece que permanece no mesmo sentido. Parece que nada acontece na minha vida. E esse senso de solidão acompanha quem não confia no Senhor. Porque confia no homem. Confia no homem. Mas eu acho interessante que aquela pessoa que confia em Deus, ela está em outro nível. O salmista Davi vai dizer no Salmo 27, no verso 10. Porque se o meu pai, eu amo esse versículo, porque é isso que nós sofremos muitas vezes por parte de muitas pessoas, que nós colocamos uma confiança muito grande. Quem nunca sofreu abandono aqui, irmãos? Quem nunca sofreu uma decepção? Essa pessoa vai estar comigo. É meu amigo. Vai estar do meu lado. E quando a gente mais precisou, a pessoa simplesmente não estava lá. Aí Davi vai usar a figura de pessoas que inclusive, naturalmente, né, uma pessoa que não sofre de algum problema psicológico, né, de uma pessoa normal. Ele vai usar o pai e a mãe. Porque ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. O senso de quem confia no Senhor não é um senso de solidão. Eu posso estar, aleluia, entende isso que Deus está falando no seu coração que essa noite. Eu posso ser abandonado por todo mundo, inclusive quem eu achei que era meu amigo. Mas o Senhor me acolhe, por mais que todos virem as costas para mim. Ele é o meu Deus, Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza, é nele que eu me refugio. Você pode levantar suas mãos da glória a Deus aí no seu lugar, irmão. Oh Deus, obrigado pelo seu amor. Você pode falar isso para Deus, obrigado pela sua bondade, Deus, porque o Senhor tem braços abertos para mim, aleluia. E muitos anos, muito mil anos depois, quando o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, a parte B, a parte final do versículo 5, ele diz o seguinte: de maneira alguma eu deixarei você e jamais te abandonarei. Quer dizer, eu sou o Deus Emanuel. Foi por isso que quando o anjo veio trazer a mensagem para Maria, que ela engravidaria de Jesus, o anjo fala para ela, o nome dele vai ser Emanuel, Deus conosco. Ele está com a gente o tempo todo. E esse é o sentimento de quem confia no Senhor. É um sentimento que não sofre solidão. Eu posso estar abandonado por todos, mas jamais, jamais eu serei abandonado por Deus. Deus não me esqueceu. Deus está me ouvindo. Deus se importa comigo. Deus está trabalhando em meu favor, irmão. Comece a cultivar a partir de hoje, em coisas simples da sua vida. Quando vier algum questionamento, será realmente que a minha oração está sendo ouvida e guardada por Deus? Quando vier esse pensamento, combata com essa verdade. Deus está me ouvindo, eu confio nele, eu não serei abalado, é Ele que é a minha justiça. Em segundo lugar, primeiro lugar então, aborto solitário. Segundo, não verá quando vier o bem. E aqui que eu falei que a gente ia entender essa expressão, não verá, a gente lê a priori aqui, a gente fica até sem entender isso, né? Não verá quando vier o bem. Isso aqui é a qualidade daquele que é maldito. Ele não vê
o bem que sobrevém sobre a sua vida. Ele não vê bem nenhum. E eu acho interessante, irmãos, que existem coisas que Deus ele libera para todo mundo. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Deus libera sobre todo. A palavra do Senhor vai dizer através de Jesus. Jesus dizendo isso. Mateus capítulo 5, a parte B do versículo 45. Porque Ele, Deus, faz o sol nascer sobre os maus e sobre os bons. E vir chuva, quer dizer, provisão, né? Cuidado, sobre justos e sobre injustos, para todo mundo. Mas tem gente que não consegue enxergar absolutamente nada do que Deus faz. Nada. Eu dizia outro dia para trás, aqui na nossa igreja, tem pessoas que conseguem agradecer, irmão, pelo cafezinho preto que ele está tomando de manhã. Tem gente que não consegue agradecer nem pelo carro que a pessoa tem. E muitos nem carro tem. Anda de Mercedes, né? Carro importado. Tem gente que não consegue ver o cuidado de Deus em nada. E a palavra do Senhor está dizendo assim, que Ele faz vir a mesma coisa sobre justo e sobre o injusto. Quer dizer, irmãos, Deus ele libera o bom sobre todas as pessoas. Mas aí aquela pessoa que não confia em Deus, ela muitas vezes prefere acreditar que o bom que ela está vivendo é resultado do seu esforço próprio. Quer dizer, eu mereço, eu trabalhei para isso. Eu estou chegando no final do mês aqui, estou recebendo meu salário e estou conquistando o que eu conquistei ao longo desse mês que passou. Eu mereço, eu fiz para merecer. Não vi cuidar de Deus não, irmão. Se não for a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E assim acontece. Deus faz todas as coisas para o bom e para o não bom. E é interessante quando a gente olha, inclusive para a nação de Israel. Deus ele vai denunciar esse comportamento naquela nação, relacionado com a incredulidade. Com isso que eu estou falando, com a questão da murmuração, da reclamação. Muitos de nós que aqui estamos, murmuramos. E às vezes murmuramos por coisas ridículas, coisas supérfluas. A gente murmura, a gente reclama, a gente não se contenta com aquilo que Deus tem dado para a gente. A gente sempre quer mais, né? Parece um urutau, não sei se você conhece esse pássaro, né? O urutau é aquele, quem conhece o urutau? Rapaz, também tem gente que conhece. Fica na fazenda lá com a boca aberta, né? E vem inseto, vem inseto, vem inseto. E assim muitas pessoas não se contentam com aquilo que Deus tem dado. Sempre reclamam, sempre querem mais, nunca estão satisfeitos com aquilo que Deus tem dado. Aí essa expressão que Deus usa, não verá quando vier o bem, não tem a ver somente com a visão física, com a visão literal, mas isso envolve um discernimento, para entender o que Deus tem designado sobre a nossa vida. Ou seja, a pessoa que não confia em Deus, ela não vai conseguir discernir o que Deus tem feito sobre a vida dela, e não vai poder desfrutar. Talvez esse seja o seu caso, irmão. Que Deus tem concedido muitas coisas para você, mas você ainda não está conseguindo desfrutar de forma plena, porque a sua confiança ainda, porque essa noite vai mudar em nome de Jesus, não está totalmente no Senhor. Não está totalmente no Senhor. E existe um episódio, narrado em 2 Reis, que eu queria ler com os irmãos. Nós vamos ler alguns versículos, né? 2 Reis, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 1, 2, depois do 16 ao 20. 2 Reis 7, diz assim: Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Travou aqui, peraí. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, a cidade que eles estavam, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Só contextualizar você o que estava acontecendo aqui, nesse versículo primeiro. Nesse momento aqui, Samaria, uma cidade situada ali no centro-sul de todo o território de Israel, ela estava sitiada e estava em guerra. Do lado de fora dos muros daquela cidade, os inimigos estavam lá acampados. E não havia suprimento suficiente que estava adentrando a cidade, porque os inimigos estavam ao redor. Então, eles estavam vivendo, e talvez foi uma escassez sem precedentes. Só para você ter noção do que estava acontecendo naquele tempo, o povo lá de Samaria estava comprando e negociando fezes de rolinha, fezes de pássaro, e comendo fezes de pássaro. Tamanha era a fome, porque não tinha alimento suficiente para todo mundo, tinha pouco alimento. E é aquela questão de oferta e demanda, né? Quando você tem pouca de alguma coisa, quanto menos você tem daquilo, mais o preço sobe, né? Então as coisas naquele momento estavam custando um absurdo, né? Trazendo para o contexto, se fosse hoje, nosso dia, seria como se o homem de Deus, e aqui foi Eliseu que fez isso, né? O homem de Deus se levantasse e falasse assim: olha, amanhã,
a essa hora, o dólar vai estar 50 centavos de real. Aleluia, né? Amanhã, a essa hora, o botijão de gás vai estar 30 reais. Amanhã, a essa hora, o litro de gasolina aditivada vai estar R$1. É a mesma proporção que estava acontecendo naquele tempo. A mesma proporção. Tem gente até falando assim, pastor, eu creio aqui, glória a Deus. Aleluia. Vai ser bom demais, né, irmão, isso acontecer. Mas é essa analogia que estava acontecendo ali naquele momento. E talvez foi justamente essa mesma reação que nós tivemos aqui, quando o povo ouviu aquilo que Eliseu falou, pela maior parte das pessoas. Só que levantou um homem ali, versículo 2, que a gente vai ler agora, que era o capitão, inclusive que era o braço direito do rei ali daquela cidade, que estava em Samaria naquele tempo. Versículo 2. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Olha só, irmãos, inclusive o tamanho da incredulidade desse homem. Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas do céu se abrirem, será que isso poderia acontecer? Quer dizer, nem se o próprio Deus viesse aqui seria impossível. E isso é justamente a atitude de quem não quer confiar em Deus. E ele vai agir de forma insolenemente contra Deus, com incredulidade. Nem se o próprio Deus viesse aqui e fizesse isso por nós, abrisse a janela do céu, isso aí não aconteceria. Ou seja, o que o capitão está dizendo aqui, em outras palavras, é que nem mesmo Deus poderia fazer. Olha só, o Deus criador do céu, da terra, de todo o universo, de tudo que se vê, do visível e do invisível, aquele que era antes de todas as coisas, nem se o próprio Deus tivesse aqui, a farinha e a cevada não seria tão barata. E aí o profeta responde para ele, olha, eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Ou seja, o capitão ele enxergaria o que o povo ali daquela cidade ia viver, mas ele não iria desfrutar, é o que eu acabei de ver. Pessoas que têm a bênção de Deus, que estão vivendo o cuidado de Deus, mas por sua falta de confiança em Deus, elas enxergam aquilo como mérito próprio e não conseguem desfrutar do que Deus tem dado a elas. Isso aconteceria na vida desse capitão, ele não desfrutaria por causa da sua falta de confiança em Deus. E aí só contextualizando você, para a gente não ler todos esses versículos, até o versículo 16, naquela época, os leprosos ficavam fora da cidade, eles tinham um lugar separado, porque eles eram considerados impuros, e a lepra, a hanseníase de hoje, ela era transmissível, né? Se passava, se tivesse contato, então eles ficavam isolados, eles eram excluídos da cidade. Os leprosos que estavam sofrendo ainda mais do que o povo que estava dentro da cidade, que estava passando muita fome, eles foram até o exército inimigo para ver se eles usariam de misericórdia e pudessem dar qualquer tipo de alimento para eles se alimentarem. Quando eles chegam no acampamento que estava fora da cidade, está narrado ali naqueles versículos que a gente não vai ler, eles veem que os exércitos que estavam lá fora havia se retirado e deixado tudo, quer dizer, o acampamento tinha ficado, as armas, as armaduras e principalmente toda a comida, que era muita comida que eles tinha ficado para trás. Eles tinham saído ali daquele lugar. Aí o que eles fazem? Eles veem aquela situação e falam assim, não, a gente precisa compartilhar, porque apesar de eles excluírem a gente, né, nós não vamos fazer a mesma coisa, vamos falar. Eles adentram a cidade e falam, olha, tem comida de sobra, tem provisão de sobra aqui. E essa verdade chega até para dentro da cidade. Aí vem o versículo 16. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim, olha o que aconteceu. E assim, uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. E eu acho interessante essa expressão aqui que é usada nesse trecho. Segundo, quem falou foi quem, irmãos? Quem falou essa palavra? O profeta Eliseu. Mas a palavra do Senhor diz, segundo a palavra do Senhor, sabe por quê? O homem de Deus, o profeta de Deus, ele não fala daquilo que é dele, ele fala daquilo que é do Senhor. Entenda isso no seu coração. Versículo 17. O capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Aquele capitão que duvidou de Deus. Mas o povo o atropelou junto ao portão da cidade e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Versículo 19. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu
Será que isso poderia acontecer, segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Talvez inclusive alguém incrédulo aqui essa noite, né? Posso dizer assim: pastor, mas é normal numa multidão de pessoas acontecer um pisoteamento. E a pessoa acontece, a gente já viu isso acontecendo quando grandes multidões são movidas, pessoas ser pisoteadas até a morte. Mas só ele morreu, irmãos. Só o capitão morreu. Quer dizer, a palavra do Glória a Deus. Graças a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Parece que essa dificuldade está tendo no microfone aí, eu não sei, a nossa mesa, ela é aberta, o sinal dela, né, o Wi-Fi. Parece que tem alguém que está mexendo na mesa, né? Então, em nome de Jesus, não sei se é alguma criança que está aqui fazendo isso, se você pai estiver aí perto de uma criança, né, parece que alguém está mexendo aí na mesa, através do celular ou de algum recurso, né? Tablet, alguma coisa nesse sentido. Então, em nome de Jesus, irmão. Faz isso não, pelo amor de Deus, me ajuda. Então aquele homem, o capitão, ele morreu, e somente ele morreu por causa da sua incredulidade, conforme a palavra de Deus. Porque aquele que não confia no Senhor, não verá quando o bem vier. Aquele que não confia no Senhor, não consegue discernir o bem que Deus tem feito sobre a sua vida. Esse é o segundo ponto do sinal de quem não confia em Deus. E o terceiro ponto, do versículo que a gente leu: morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse aqui, irmãos, é justamente o tipo de pessoa que não tem raiz em Deus. É uma pessoa que vive uma vida de sequidão, e ela vai definhar, não somente espiritualmente, mas também emocionalmente, porque ela tem uma vida seca. E por vezes, irmãos, pessoas assim que estão vivendo uma sequidão interna, elas até têm momentos de sorriso, elas até conseguem sorrir em algum momento da vida, mas ela não tem uma alegria, são sorrisos passageiros, porque ela não tem alegria, falta uma vida, falta raiz, falta uma umidade por dentro. Mas eu amo que na palavra do Senhor Jesus, palavras dele, em João capítulo 7, versículo 38, ele vai dizer o seguinte: quem crer, e aqui crer é a mesma coisa de confiança, deixa eu então parafrasear: quem confia em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não morará em um lugar seco do deserto, e nem habitará numa terra salgada e inabitável. Quem confia no Senhor, Deus faz tirar o sal da nossa vida e colocar algo doce. Deus tira a sequidão que a gente possa estar inserido e transforma isso em uma umidade. É isso que Deus faz para quem confia nele. Esse é o terceiro sinal de quem não confia no Senhor, a sequidão. Mas partamos aqui para o último ponto dessa mensagem, para a gente terminar, sobre os sinais da bênção de Deus. Versículo 7, versículo 8. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos fracionar aqui da mesma forma que a gente fez com a maldição, em 3 pontos esse versículo. Em primeiro lugar, a árvore, a pessoa que é bendita, é uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Raiz, irmão, é algo que a nossa visão, ela não consegue ver. A nossa visão natural, ela não consegue ver, a não ser que a gente cave um buraco próximo à árvore, para a gente entender o que está acontecendo ali embaixo daquela árvore. Mas, apesar de estar fora da visão do homem, quando a árvore está próxima à água e a sua raiz alcança a água, ela é beneficiada justamente por essa busca que as suas... Quando uma árvore, ela é plantada próxima a um rio, mas não tão próxima assim, tem ocasiões que a árvore, a raiz dela, vai ir até a margem do rio, até alcançar o rio, justamente para extrair os benefícios. A vitamina que a água vai proceder para o seu sustento necessário. Assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida.
A semelhança da raiz, que muitas vezes desenvolve fora da nossa vista, fora da nossa visão, deve ser a nossa busca de intimidade e a nossa busca pela presença de Deus. Ninguém está vendo você orar no seu quarto. Ninguém está vendo você ler a Bíblia no seu quarto, você desenvolver vida com Deus e extrair de um relacionamento com Deus a vida que vem nele, a vida que há nele, e somente nele a vida. Somente nele é a vida. Da mesma forma, e a semelhança da raiz, assim deve ser na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, desenvolver raízes no nosso relacionamento com Deus. Precisamos desenvolver raízes, porque é através da raiz que nós vamos ter o suprimento necessário para que a nossa vida continue fluindo de forma natural. Quando o apóstolo Paulo vai escrever uma das suas cartas, em especial aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 13, ele diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a andar contente, ou a viver contente, em toda e qualquer situação. Acho interessante isso que o apóstolo Paulo diz. Ele não diz somente em algumas situações, mas em todas as situações. Aí no versículo 12 ele fala: eu sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Aí o versículo 13, que muitas pessoas usam de forma equivocada, né? Tem gente que usa esse versículo aqui para dizer: não, eu posso tudo, né? Tudo, a minha força, eu posso tudo porque Ele vai me fortalecer. É outro contexto. Paulo diz no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo em outras palavras nesse versículo aqui? O meu humor, a minha vida de uma forma geral, não depende, a minha força não depende das circunstâncias externas. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Que tem muita gente, eu não sei se você já conheceu gente assim. Pessoas que são alegres o tempo todo, às vezes dá até raiva, né, de andar com gente assim, né? Meu Deus, mas parece que essa pessoa não passa dificuldade, não. Está alegre o tempo todo. Não sei se você já pensou, já pensei, irmão, já pensei isso no meu coração. Mas sabe o que acontece na vida dessas pessoas? Pessoas que estão falando justamente com o apóstolo Paulo no versículo 13. A minha situação externa não vai ditar o meu humor interno. Eu estou alegre porque eu estou alegre com Jesus. Ele me fortalece no momento da dificuldade. Eu sei passar por tudo porque é Ele quem me fortalece. Eu posso nele suportar toda e qualquer situação, porque a minha força não vem das circunstâncias, mas a minha força vem de Deus. As minhas raízes estão em Deus. Como um ato de fé nesse momento, você pode levantar uma das suas mãos e dizer: Deus, me ajude a desenvolver raízes no Senhor. Me ajude a desenvolver a firmeza que eu preciso, para que no tempo da aflição eu possa estar alegre, contente, e sabendo que eu posso todas as coisas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto de quem confia no Senhor. É uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Em segundo lugar, não receia quando vem o calor. O calor aqui diz respeito à adversidade, tá, irmão? Então, não receia quando vem a adversidade, porque as suas folhas permanecem verdes. As suas folhas, e verde, né, na folha, no contexto da natureza, verde fala sobre vida, né? Fala sobre vida. Então, perceba isso que eu vou te falar. O comportamento de quem confia no Senhor não combina, e é por isso que às vezes a gente não entende. Foi até o exemplo que eu usei aqui agora, né? A pessoa está passando por dificuldade, a pessoa está passando por necessidade, mas mesmo assim consegue dar glória a Deus, mesmo assim consegue buscar a Deus, mesmo assim não consegue abrir mão da presença de Deus, está o tempo todo na presença. Não combina o comportamento da pessoa com a situação que ela esteja vivendo, porque é justamente isso que acontece. Aquela pessoa que confia no Senhor, o seu comportamento não combina com as situações difíceis que ela esteja enfrentando. Sabe qual é o exemplo disso na palavra de Deus? Atos capítulo 16, a partir do versículo 22 até o versículo 26, é o episódio que Paulo e Silas são açoitados injustamente. Inclusive Paulo nem poderia ser açoitado, porque ele era cidadão romano. Ele não falou nada. Quer dizer, olha a humildade do camarada, né, irmãos? Ele poderia ter falado: para aí, me bate aqui não, que eu sou romano aí, o que você está fazendo? Mas ele sofreu. Sabe por quê? Paulo vai falar isso inclusive para os Gálatas: eu tenho alegria de sofrer por Cristo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, irmãos, que o Espírito Santo assim está conduzindo. Tem gente que vem a primeira dificuldade: eu estou sofrendo demais. Paulo vai nos conduzir a um pensamento contrário: tem alegria quando vocês passarem por dificuldade, tribulação. Porque essa é uma das promessas de Jesus. Olha, se vocês me seguirem, vai ter dificuldade. Vocês vão carregar a cruz de vocês, vocês vão ser açoitados pelo mundo. O mundo não vai aceitar vocês.
Porque se não me aceitou, eu que venho do Pai, vai aceitar vocês? Se não aceitou a minha mensagem, não vai me aceitar os mensageiros, que são vocês. Mas entenda uma coisa, que ele diz: eu estarei com vocês, eu fortalecerei vocês, eu serei o seu escudo no dia que as guerras estiverem vindo contra a sua vida, eu estarei contigo. Aí esse episódio nos narra isso. Paulo e Silas é açoitado e é preso, mas eles confiavam no Senhor. Você conhece esse episódio? Eu te pergunto, você me responde agora só para lembrar. Paulo e Silas começaram a murmurar e reclamar, irmãos. Eles poderiam, a olhos humanos, a título de conhecimento, eles teriam razão de reclamar com Deus. Sabe por quê? Porque eles haviam acabado de expulsar um demônio de uma mulher que estava aprisionada com espírito de adivinhação. E começou a incomodar a cidade. Porque os donos daquela mulher que era usada por um espírito de adivinhação eram os mais ricos ali da cidade. Começou a incomodar, a perturbar a cidade. E é isso que um filho de Deus tem que fazer. Inclusive a palavra do Senhor vai dizer assim: olha, perturbai os moradores da terra, com a mensagem. Não é perturbar no sentido de ser chato, tá, irmãos? Não é nesse sentido. É perturbar de pregar o tempo todo. Eles começaram a fazer isso. E eles poderiam virar a voz para o Senhor e falar: o Senhor nos abandonou. Nós estamos aqui dentro de uma cela. Dentro de uma cela. Mas eles não fizeram isso. A palavra do Senhor vai dizer que no meio da noite, eles oravam e adoravam o Senhor. A adoração aqui do grego, inclusive, diz respeito à questão de gratidão. Irmão, presta atenção nisso que Deus está falando no seu coração. É passar pela situação difícil agradecendo a Deus. O meu coração, o seu coração não consegue fazer isso naturalmente. Mas o Espírito Santo está aqui para fortalecer a mim e a você. Para que no momento da adversidade a gente consiga levantar um clamor de adoração a Deus e falar: Pai, independentemente, o bem que o Senhor fez sobre a minha vida, glória seja dada ao seu nome. Mas o mal que o Senhor está permitindo, glória continue sendo dada ao seu nome, porque eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. E é justamente isso. A ação, o comportamento de quem confia no Senhor não combina com a circunstância adversa. Poderia citar até outro exemplo, mas por causa da exiguidade do tempo, eu vou correr aqui. Falaria até sobre Abrão aqui, né? Ou Abraão. Abraão foi até um homem que não secou, né? Esperou 25 anos a promessa do Senhor. Mas ele conseguiu viver a promessa porque ele confiou no Senhor. E Hebreus vai dizer que isso lhe foi imputado por justiça. Isso foi lhe imputado por justiça, por confiar no Senhor. Ele creu no Deus que chama à existência aquilo que não existe. Irmão, é tão forte a história de Abraão. Porque Deus chama Abrão, lá em Gênesis capítulo 12, e vai falar assim: Abrão, a partir de hoje o nome seu não vai ser mais Abrão, mas Abraão. Abraão significa pai de multidão. Ele e Sara eram inférteis, eles não tinham fertilidade, eles não poderiam gerar. É loucura, como assim pai de multidão se nem filho eu tenho? Mas Abraão tinha uma mensagem no coração que anos depois foi ser revelada em um outro episódio na palavra de Deus. Ele chama aquilo que não existe como se já existisse. Talvez, irmão, você está passando por um momento de dificuldade e você tem promessa da parte de Deus. Mas fique firme, tenha paciência, porque se Ele prometeu, é porque Ele já está lá na frente, Ele viu. Ainda não existe aos olhos humanos, mas Ele já liberou no mundo espiritual. Você crê nessa palavra? Para a gente terminar o último ponto. O terceiro ponto da bênção de quem confia no Senhor. No ano da seca, Ele não se perturba, nem deixa de dar fruto. Uma coisa é o calor, quer dizer, a adversidade. Outra coisa é o ano da seca. Quer dizer, não tem chuva, é um longo período de estiagem. Não tem como plantar e muito menos produzir alguma coisa sem chuva. Mas há a diferença do maldito, que não vê o bem que sobrevém sobre todas as pessoas. O bendito, ele consegue ver o bem e não é abalado pelo mal que sobrevém sobre todos. O maldito, ele não vê o bem que sobrevém. O bendito, mesmo o mal, a crise que está no mundo aí, o cara permanece dando glória a Deus, servindo ao Senhor, confiando no Senhor, porque ele confia em Deus. Irmão, grave isso. Todos nós vamos passar por circunstâncias difíceis, e vai ter circunstância difícil que nós vamos ter que enfrentar, que vai esgotar as nossas forças. E às vezes tem pessoas que passam por isso e têm a tendência de pensar assim: é só comigo que acontece isso. Só comigo que acontece isso. Porque a maior parte do tempo a gente acha que acontece só conosco, né? E aí está acontecendo com outras pessoas. Você está passando por uma dificuldade, tem outras pessoas passando por outra dificuldade. Mas é aquele ditado que a gente fala, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então,
E a gente muitas vezes, dominado pelo nosso egoísmo, a gente não tem empatia. E a gente passa a não perceber aquilo que acontece com os outros. Mas todo mundo, irmão, enfrenta a mesma dificuldade que eu e você passamos. Às vezes a gente acha que está vivendo uma dificuldade e parece que é só a gente no mundo que está passando por aquilo. E a gente é dominado por uma pergunta: por que comigo? Outro dia uma pessoa me perguntou isso: pastor, por que isso está acontecendo comigo? Eu respondi, né? Depois eu conversei com aquela pessoa, mas eu falei assim: irmão, está acontecendo com você. Porque se não tivesse acontecendo com você, seria o outro que estava perguntando: por que comigo? Porque acontece com todo mundo. Ninguém está isento de dificuldade. Ninguém. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, presta atenção nisso, será comparado, eu estou terminando, a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Presta atenção nessa expressão que Jesus vai usar. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Aí aqui Jesus dá até um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Aí vem a diferença. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por quê? A adversidade todo mundo passa. O que vai definir, irmãos, se você vai ficar em pé ou se você vai cair, aonde é que você tem edificado a sua vida? Aonde é que o seu relacionamento com Deus está nesse exato momento? São as duas diferenças. Aquele que ouve e pratica é uma pessoa que tem estrutura, não é abalado por nada. Aquele que ouve, mas não pratica. A minha oração aqui essa noite a Deus, para o seu coração, é que todos nós possamos sair aqui dessas portas, e amanhã segunda-feira, ou a partir do minuto que nós pisarmos o pé fora aqui desse templo, dessa casa de oração, com um compromisso com Deus, não comigo mesmo, com a minha pessoa, pastor Brenner, não, mas com Deus. Deus, eu preciso começar a colocar em prática aquilo que o Senhor me ensinou aqui essa noite. Eu preciso confiar mais no Senhor. Eu preciso desenvolver um relacionamento com o Senhor, porque eu quero não somente ser ouvinte, mas praticante, para que eu possa ter estrutura. Sabe por quê, irmãos? Obediência é a maior expressão de fé. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, não procede com incredulidade, não vai proceder com falta de confiança. Mas quem ouve e não pratica, não somente é conduzido por incredulidade, como se aparta de Deus. Como a gente leu, o seu coração não está na presença de Deus. Tinha separado outras coisas para falar, deixe para uma outra oportunidade. Fica de pé nesse momento. Tem muitas pessoas hoje em dia, irmãos, que é um evangelho light demais, um evangelho sem compromisso, o evangelho que na hora da obediência relativiza a obediência. Não, para isso aqui eu posso dar um jeito para com Deus. Mas na hora das promessas, de viver as promessas como Abraão viveu, quer ter uma fé que transpõe montanhas, quer confiar em Deus na hora da promessa, mas na hora de obedecer não quer obedecer. Mas a palavra do Senhor vai dizer, na galeria dos heróis da fé, que Abraão obedeceu, mesmo não vendo, como quem vê. Porque obediência não é somente quando nós vemos, irmãos, grave isso. Obediência é para quem confia no Senhor. Se eu confio em Deus, eu confio que Ele está governando os meus passos. A minha vida está sendo conduzida por Deus. Se Deus está me requerendo isso aqui, se Deus está me disciplinando nisso aqui, se Deus está me exortando nesse sentido aqui essa noite, é porque Ele tem um propósito maior para fazer na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Assim é que nós devemos nos proceder diante do Senhor, irmãos. As duas casas, veio a chuva, veio o vento, mas a casa que tem vínculo com a palavra não cai, porque ela tem estrutura. Quem não tem vínculo com a palavra de Deus, é a expressão, a casa cai, a casa caiu. E tem muitas pessoas hoje no nosso meio, infelizmente, que a casa tem caído, porque não tem obedecido a Deus, e consequentemente não confiado no Senhor. Mas irmãos, Jó, em um momento que é indagado pela sua esposa, a esposa de Jó pergunta para ele: olha, amaldiçoa logo esse teu Deus, nem é o Deus dela, né? Amaldiçoa logo o seu Deus e morre. Para que viver da maneira que a gente está vivendo aqui? Aí Jó fala para ela, antes da bênção vir ainda, Jó ali estava no meio dos cacos, da cinza, raspando as feridas do seu corpo. E aí, olha a expressão de fé, de obediência na vida de Jó. Mulher, você está falando com uma mulher louca.
Porque a gente aceitou o bem, por que a gente não pode aceitar o mal? Mas ainda que ele me mate, aleluia, ainda que ele me mate, o bem mais precioso que eu tenho, a minha própria vida. A gente tem a tendência de dizer, né, que nós consideramos o nosso casamento, o nosso relacionamento, os nossos filhos são a maior herança, o nosso maior bem. Mas se a gente não tiver vida, a gente não tem o nosso filho, o nosso casamento, ou aquilo que a gente considera importante. Então ainda que ele tire o que eu tenho mais de importante, eu vou esperar nele, porque minha confiança não está nas situações, mas está nele. E a massúria canta lá, bassúria, canta lá, bassúria, lá. Foi por isso que Jó pôde se levantar e dizer assim para aquela mulher que era a esposa dele: mulher, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e que por fim ele se levantará em meu favor. Ainda que os montes se ruam, ainda que a terra se abale, eu confiarei em Deus, eu esperarei em Deus, aleluia. É por isso que eu jamais abandonarei o meu Senhor, porque eu sei que Ele está comigo. Irmãos, eu disse lá no começo que eu ia falar um pouco mais sobre conserto. Nosso tempo já foi, mas entenda isso que Deus está falando. Hoje Deus está nos chamando aqui, te chamando para um conserto pessoal com Deus. Escute isso que Deus está falando no seu coração, irmão. Eu falo impelido pelo Espírito de Deus. Deus está te chamando para um conserto pessoal, porque talvez a condição de não confiança que você esteja aos olhos de Deus, ela não é irreversível. Você ainda tem vida, e enquanto há vida, há uma oportunidade de mudar, aleluia. E o Espírito Santo fala muito fortemente ao meu coração, que Ele está falando com pessoas aqui essa noite. Se Ele estiver aí compungindo, ardendo no seu coração, dê liberdade aqui nesse momento. Ele quer mudar a sua condição diante dEle, para que você possa viver algo novo da parte dEle. Curva a sua cabeça nesse momento, irmão. Deus, Ele te corrige. Deus, Ele fere muitas vezes a nós, para nos atrair, para chamar a gente de volta para o lugar que a gente nunca deveria ter saído, o lugar de confiança, o lugar de fé, o lugar de acreditar nele. Mas é preciso uma decisão, assim como o filho pródigo teve. Quando viu a situação que ele estava, ele diga: eu vou me levantar e irei ter ao encontro do meu pai. Decisão depende só de você, irmão. Se você perdeu essa confiança, se você se viu como maldito e muito mais longe do bendito, hoje Deus vai te dar condições a voltar a ter confiança. Se você já tem confiança, o Senhor Deus vai te confortar e vai te capacitar para preservar essa confiança, porque a sua confiança vai ter grande recompensa da parte de Deus. E não sou eu quem digo. Hebreus capítulo 30, capítulo 10, versículo 35, a palavra do Senhor diz: não percam a confiança de vocês, porque ela terá grande recompensa. Eu quero profetizar aqui sobre vidas nesse momento, e nós vamos cantar esse hino. Em nome de Jesus, estenda suas mãos se você tem fé. Prepare-se para testemunhar o milagre da parte de Deus, que hoje Deus está liberando sobre a sua casa. Prepare para experimentar um tempo de provisão que até hoje você ainda não tenha vivido, porque Ele é o Jeová Jireh na sua vida. Prepare para a resposta que há tempos você tem colocado na oração, porque Ele é o Deus que ouve o seu clamor, aleluia. Vamos louvar ao Senhor e deixe o Espírito Santo te conduzir nesse momento. Aleluia, aleluia.